não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Eu estava vendo aqui pelo chat a extrema preocupação dos nossos alunos quanto à situação do Brasil, a situação mundial do momento. E eu exatamente por isso queria tirar a aula de hoje para fazer alguns comentários sobre o que é necessário fazer para que você possa compreender aproximadamente o que está acontecendo. Se vocês se lembram da minha apostila Problemas de Método nas Ciências Sociais e nas Ciências Humanas, você deve se recordar que o princípio fundamental de todo o estudo da área é que a ação humana é empreendida por seres humanos e os seres humanos agem segundo intenções. E as intenções, por sua vez, são delimitadas pelo horizonte de consciência do agente. Então, é claro que todo mundo pode ter opiniões a respeito do que está acontecendo, mas as opiniões não querem dizer absolutamente nada, e nós, se estamos aqui neste curso, é porque nós, precisamente, temos o intuito de transcender o universo da mera opinião e chegar a ter algum conhecimento, alguma compreensão efetiva, na medida do possível e na medida das nossas limitações pessoais. De modo que errar, todo mundo pode errar, nós podemos chegar a criar uma visão totalmente fantasiosa das coisas, todo mundo pode, mas não há desculpa para não tentar, e tentar significa, em primeiro lugar, perguntar o que é preciso fazer, ou seja, como que eu posso chegar a ter uma visão do que está acontecendo, tá certo? Então, partindo desse princípio vamos dizer, da intencionalidade da ação humana e do horizonte de consciência, então, é claro que a primeira providência é você tentar rastrear quem são os agentes, tá certo? E, em segundo lugar, você se documentar a respeito das intenções desses agentes e da visão geral do horizonte de consciência que delimita essas intenções. No caso, se vocês acompanharam o meu debate com o professor Alexandre Duguin, você sabe que existem 3 forças agentes e cada uma delas tem uma longa história, tem uma longa tradição e, evidentemente, o material escrito que documenta essa evolução é enorme, tá certo? Então, vamos fazer a seguinte pergunta. De todas as pessoas que no Brasil, e aliás também no mundo, estão opinando a respeito, quais fizeram algum esforço para, no mínimo, pelo menos, se documentar a respeito, vamos dizer, dessas tradições e de qual a visão do mundo, qual o horizonte de consciência que as delimita e quais são, e como compreender, em função desse horizonte de consciência, as intenções que estão por baixo dos planos e, por fim, os próprios planos e, no fim, as ações. Note bem, as ações não traduzem exatamente os planos não traduzem exatamente as intenções, e as intenções não traduzem exatamente o horizonte de consciência, e o horizonte de consciência não traduz exatamente a totalidade do que se passa. Então, em cada caso, você vai ter, vamos dizer que, rastrear tudo, vamos dizer, desde as ações até as intenções e o horizonte de consciência, tendo em vista que mesmo comunidades amplas e altamente preparadas, constituídas de intelectuais de primeiro plano, podem ter um horizonte de consciência mais limitado do que a situação real na qual estão agindo.
Ou seja, o ideal é que o estudioso, nós, né, que o estudioso tenha um horizonte de consciência mais amplo do que todos os personagens envolvidos. Porque se os personagens, se os agentes enxergam mais do que nós, então certamente são eles que vão nos entender e não nós que vamos entender a eles. Tá certo? Então, eu digo isso só como vamos dizer, uma advertência inicial. Quer dizer, nós não estamos aqui para trocar opiniões, tá certo? Nem para dar palpite, nem para agir politicamente. Nós estamos fazendo um esforço monstruoso para ver se entendemos o que está acontecendo. Pelo menos é isto. Vamos dizer, eu quando propus o curso, eu disse que é exatamente para pessoas que querem compreender. Tá certo? Às vezes o esforço de compreensão pode ser tão complexo e pode requerer tanto tempo de estudo e de exame que você jamais chega a ter uma oportunidade de ação. Se você, por exemplo, estudar a vida de Karl Marx teve alguma ação na Primeira Internacional, mas se você comparar a ação dele na Primeira Internacional com o conjunto da vida de estudos que ele teve que empreender para escrever o Capital, a ideologia alemã e todos os demais livros, você vai ver que a ação dele foi bastante tênue e você não verá nenhuma ação efetiva em vista dos planos e intenções dele antes de 1917. Antes disso houve uma revoluçãozinha comunista em Portugal, em 1910, mas não durou uma semana, né? Então, entre, vamos dizer, o Manifesto Comunista, que é de 1844, e a Revolução Russa, transcorre mais de 60 anos, né? Então, isso quer dizer, Karl Marx jamais viu a ação dos seus pensamentos. Tá certo? Então, se não estamos dispostos a pensar num prazo igualmente longo, então, não é que não podemos fazer nada, não podemos sequer compreender o que estão fazendo. Tá certo? Então, quer dizer, a ânsia que as pessoas têm de opinar, de interferir nas coisas, pode, às vezes é apenas uma perda de tempo, porque por mais que você opine, a sua opinião não vai interferir em absolutamente nada, tá certo? E toda ação, todo arremedo de ação empreendido assim é como uma bolha de sabão e se desfaz. Então, vamos dizer, a nossa função, a nossa missão aqui é criar as condições intelectuais para que, vamos dizer, uma próxima geração possa entender o que está acontecendo, tá certo? E possa, então, talvez, fazer planos, tá certo, para um futuro. Ora, aí nós esbarramos também no seguinte ponto. Todas as tradições espirituais da humanidade, todas as filosofias, todas as religiões, antes do advento do cristianismo, elas encaravam esta vida, a nossa existência sobre a Terra, como se fosse um erro ou um mal. É o negócio do Heráclito, quer dizer, existe o Logos eterno, impassível, imutável, e existe, embaixo dele, o universo que é constituído de luta, conflito, sofrimento, tá certo? E a finalidade de tudo é apenas a cessação, o fim deste movimento e, de certo modo, a reintegração de tudo na eternidade. Então, a existência é vista como um pecado, como um erro. E isto é, no fundo das contas, a visão gnóstica. Então, isso quer dizer que a visão gnóstica, ela antecede de muito aquilo que nós chamamos gnose. Ela está espalhada vamos dizer, no mundo hindu, na cosmovisão chinesa. Se você comparar, por exemplo, os movimentos que aparecem no I Ching com a ideia, vamos dizer, do tal, da eternidade imóvel que está no centro de toda a ação. Então a ação se desdobra como se fosse dois galhos de uma árvore indo para um lado e depois se reintegra no tal. Ou seja, esta visão de uma espécie de pulsação, como se diz, as dias e noites de Brahman. Né? Então existe a manifestação do universo, o universo é criado, se expande, aparece, se expande e depois é recolhido, e depois vem outro universo e assim por diante. Então, tudo isto implica a noção de que a existência no tempo é uma coisa má.
ela é um erro, ela é como se fosse um pecado cósmico. E a única possibilidade de paz é o retorno à eternidade, a cessação de todo movimento, a cessação de todo desejo, de todo sonho, de toda esperança, etc, etc, etc. Você vai ver que no budismo todo o esforço ascético é para a extinção do desejo. Se você não tem desejo, ele não faz absolutamente nada, tá certo? Então, não fazer nada, abster-se de toda ação, é como se fosse a antecipação, na escala da individualidade humana, da cessação de toda atividade cósmica e da extinção de tudo, e, portanto, o retorno a uma eternidade, né, imóvel. Então, isso quer dizer que o aspecto que predomina na noção de eternidade em todas as tradições é o da eternidade imóvel, da perfeita imobilidade. Tá certo? Ora, o aspecto criador da eternidade como ato, escapa a todas essas tradições. E o ato criador é visto como se fosse, vamos dizer, uma deficiência. Então, a eternidade é a verdade imóvel, eterna, imutável, e a total ausência de ação. Ora, com o cristianismo aparece a noção da eternidade como eminentemente criativa, ativa e criativa. É aquilo que mais tarde nós vimos aí nos textos do Louis Lavelle. A característica principal do ser é o ato, o ser é ato. Quer dizer, o ser não é uma verdade, não é uma pura imobilidade. Portanto, a noção, vamos dizer, da existência e do movimento existencial, como se fosse um erro a ser corrigido, ela não faz o menor sentido no cristianismo. O que o cristianismo promete para as pessoas não é um retorno a uma eternidade imóvel, nem a reintegração das individualidades numa universalidade abstrata. Tá certo? Ele promete uma coisa que se chama a salvação da alma e o paraíso, portanto, a continuidade da existência num outro tipo de temporalidade. Quando ele fala, vamos dizer, a ressurreição da carne, portanto, está se referindo a uma corporalidade. Não sabemos como será essa corporalidade, será uma coisa completamente diferente, mas se não há transformação, se não há mudança, se não acontece nada, não faz sentido falar em corporalidade. Tá certo? Então, isso quer dizer que o cristianismo, ele traz uma ruptura nesta visão do mundo. E a ruptura é, na verdade, uma inversão da perspectiva, e é justamente por isto que o Cristo diz: todos que vieram antes de mim são ladrões. Quer dizer, o que eles estão roubando? Estão roubando a sua eternidade, estão roubando a sua salvação, tá certo? E estão propondo como aspiração máxima a cessação da existência. Ao passo que o Cristo está falando, vamos dizer, é a passagem a um outro nível de existência, a uma outra temporalidade, a uma outra corporalidade, que não será extinta jamais. Isto é fundamental. Não haverá mais morte, não haverá mais extinção. Então, isto quer dizer que o cristianismo é radicalmente incompatível com todas essas tradições. Eu levei 40 anos para entender isso aqui. Eu antes acreditava, durante muito tempo acreditei, a história do René Guénon, que, baseado em frases de Santo Agostinho, Joseph de Maistre e outros, diz: não, o cristianismo sempre existiu. O cristianismo, ele não apareceu no ano 1 da era cristã, mas ele já existia desde o começo dos tempos. Existe uma espécie de cristianismo supra-histórico, do qual o cristianismo é apenas uma manifestação. Então, nesta concepção, o que acontece é o seguinte: é que o cristianismo histórico, ele passa a ser apenas, vamos dizer, uma manifestação aparente
de uma verdade universal, imutável, que o transcende. Então, o cristianismo e a vida do próprio Cristo se torna, vamos dizer, um aspecto da Maia, do mundo ilusório destinado à extinção. E, vamos dizer, a manifestação individualizada do Cristo é vista, então, como um aspecto inferior, como se fosse um aspecto ilusório, vamos dizer, que camufla, né, a universalidade divina. Então, a existência temporal e individualizada é vista aí como uma coisa muito inferior e quase como uma irrealidade. Tá certo? E, então, essa perspectiva guénoniana tradicionalista, ela levava a uma espécie de dissolução da história do Cristo num cristianismo anterior, universal e abstrato e imóvel, por assim dizer. Então, Cristo seria, vamos dizer, um aspecto... É como na tradição hindu, você tem o Brahman, que é a realidade suprema, etc. E você tem Ishvara, que é a manifestação externa, por assim dizer, e humana, a face humana da divindade. E, no fim, Ishvara, evidentemente, é reabsorvido em Brahman. No cristianismo, no entanto, se diz que o filho é gerado e não criado. Ele é consubstancial ao pai. Portanto, ele não vem depois. Ele é o mesmo. Ele é uma outra pessoa, uma outra face, tá certo? Mas não é posterior. Ele pode ser posterior na ordem lógica, mas não na ordem temporal. Portanto, esta face, ela não se destina a ser reabsorvida. O Filho não será reabsorvido no Pai, o Espírito Santo não será reabsorvido no Pai. Não vai sumir tudo. Então, acontece que se essa visão cristã da existência, ela some de perspectiva, nós voltamos à perspectiva, vamos dizer, da extinção. Então isso quer dizer que todo e qualquer movimento, ele se destina apenas a produzir a extinção. Então, por baixo, vamos dizer, de todas as promessas revolucionárias, você tem a visão gnóstica da extinção de tudo. Portanto, o fato de que todas as revoluções e todos os progressos técnicos, etc., acabem simplesmente aumentando os sofrimentos dos seres humanos, não é um erro de percurso. É um elemento inerente à própria dialética de uma ação cuja única finalidade é a sua própria extinção. Então se cria uma espécie de máquina infernal de produzir mudança, mais mudança, mais mudança, naquela perspectiva verdadeiramente guénoniana de que a aceleração do tempo produzirá a cessação do tempo e, portanto, a reabsorção de tudo na eternidade imóvel. Isso está por baixo de toda a mentalidade revolucionária, sem que os próprios revolucionários às vezes o saibam. Quer dizer, a raiz gnóstica do pensamento revolucionário não está... Eu duvido muito que Lenin ou Stalin estivessem conscientes disso aí. A gente pode... São autores que, se você estudar, você pode delimitar o horizonte de consciência deles e marcar exatamente qual é o círculo do que eles estão enxergando e o que está por trás da ação deles e por trás da pessoa deles e que eles não enxergam. Ou seja, em que medida a ação deles reflete forças causais anteriores, mais complexas, que os determinam sem que eles percebam. A perspectiva cristã, ela não está condicionada, vamos dizer, às transformações histórico-terrestres. Por quê? Porque Deus não prometeu a salvação do planeta, nem a salvação da espécie humana, mas a salvação de alguns indivíduos. Só isto. Então isso quer dizer que toda perspectiva de ação que seja orientada para resolver os problemas terrestres
na escala puramente terrestre, como é o caso do movimento revolucionário, ela ecoa a dialética da extinção. E vai terminar sempre em extinção. Quer dizer, você vai trocar um inferno por outro inferno, por outro inferno, por outro inferno, e assim por diante, tá certo? Nós sabemos que até mesmo os avanços técnicos, os progressos científicos, etc., eles criam tantos problemas quanto eles resolvem. E o pior, eles criam problemas novos que você não entende. Quer dizer, você, por exemplo, se você inventa um tratamento, o sujeito descobre um tratamento para alguma doença, eu digo, bom, quanto tempo leva para você perceber que esse tratamento pode ter efeitos colaterais e pode causar danos? Certamente algum tempo. Mas mesmo as pesquisas experimentais que você faça não lhe permitirão ter o controle integral da coisa. Às vezes passam décadas antes que você perceba que um remédio miraculoso faz mal. Tá certo? Do mesmo modo, todos os progressos da mecânica, das telecomunicações, da indústria em geral, todos eles, assim, eles resolvem um problema e criam outro. Isso faz parte da natureza da vida terrestre. Não porque ela seja essencialmente pecaminosa e porque a única solução para ela seja a extinção, mas porque toda ela decorre em vista da conquista de um outro estado por certos indivíduos. Então isso quer dizer que se você é um sujeito cristão, então toda a sua ação ela se desenrola em dois planos ao mesmo tempo. Se desenrola no plano terrestre histórico e no plano da salvação. E o plano da salvação, evidentemente, predomina. Vocês devem ter ouvido o Papa Francisco I dizer outro dia que é obrigatório o cristão participar da política, porque é um ato de caridade. Porque é um ato de caridade. Isso é importante, Ele não disse assim, nós temos que participar da política para nós resolvermos todos os problemas, para nós criarmos uma sociedade melhor, justa, etc., etc., para nós alcançarmos um estado de equilíbrio e de justiça perfeita. Ele não disse nada disso. Ele disse nós temos que participar porque é um ato de caridade. Ou seja, mesmo que não funcione, mesmo que não tenha efeitos históricos, é uma obrigação nossa. Então isso quer dizer que o objetivo cristão não é fugir da existência, não é retirar-se da existência, não é a cessação de todo o desejo e de toda a ação, mas é de uma ação que é inspirada na caridade e não numa esperança utópica. Isso aqui é absolutamente fundamental. Mas aqueles que não têm esta perspectiva da salvação da alma, só lhes resta o quê? A esperança utópica, que é a mesma coisa que a dialética da extinção. Então, este é um primeiro problema que nós temos que resolver quando nos dedicamos a estes estudos. Então, quando vemos que tudo está mal parado, que o mundo está indo para o buraco, que as perspectivas são negras, tá certo? Para o indivíduo da mentalidade revolucionária e utópica, portanto gnóstica, isto é o fim. Não há perspectiva, não há o que fazer, tá certo? Mas, para o cristão, quanto pior a situação, maior o motivo que ele tem para agir. Porque ele não está agindo com base, vamos dizer, numa esperança histórica futura, mas com base num dever de caridade. Isso modifica completamente a perspectiva. Se a ação é feita apenas em vista de um resultado histórico a ser obtido, tá certo? Então, se não houver resultado, não faz sentido fazer nada. Agora, da perspectiva cristã, mesmo que não haja nenhum resultado terrestre, há um resultado eterno. A salvação da sua alma e das outras almas. Então isso quer dizer que tudo aquilo que não der resultado neste mundo pode dar resultado no outro. Então isso quer dizer que toda e qualquer ação sempre fará sentido se você não estiver totalmente intoxicado pela ideia dos resultados históricos a ser alcançados. Está entendendo? Então, uma vez adotada esta perspectiva, quer dizer, eu tenho que agir e fazer o que é certo, não porque haverá tal ou qual resultado, mas porque
é uma questão da salvação da minha alma e das outras almas, e se der para alcançar dois resultados, um terrestre e um celeste, ótimo. Se não der, para alcançar pelo menos o celeste. Tá certo? Então a ação sempre fará sentido, desde que você não esteja embriagado e hipnotizado pela visão dos resultados históricos, tá certo? E desde que a sua perspectiva não esteja limitada a esse horizonte histórico.